Olá, bem-vindos ao nosso primeiro encontro, a nossa primeira aula do curso Formação para Educadores Sociais. Nós vamos discutir hoje, especificamente, Educação Social, o que é? E para começarmos nossa conversa, nós vamos dar a gente vai dar uma viajada, uma leitura no texto do professor Teixeira. Não é o Anísio, não é o Anísio Teixeira, mas é um professor do século XVI que retornou ao Brasil no século XX. E quando ele chegou ao Brasil, ele voltou à sua cidade natal e ele ficou muito abismado com aquilo que viu. As casas elas eram altíssimas e cheias de janelas, as ruas eram pretas e passavam umas sobre as outras com uma infinidade de máquinas andando em velocidade. O povo falava muitas palavras que o professor Teixeira não conhecia, como poluição, telefone, rádio, barato, cinema, televisão. Aos poucos ele foi ficando ruborizado. Tudo havia mudado muito, mas ele muito preocupado, começou a procurar, visitar a cidade inteira, a procurar se reconhecer, se identificar ali na sua cidade. Ele resolveu, então, entrar numa igreja, visitar uma igreja, mas ele tomou um grande susto. O padre rezava a missa não em latim, ele rezava a missa em português. E no altar tinha um grupo de cabeludos que tocava nas guitarras um som muito estranho, ao invés daquele canto gregoriano que ele esperava encontrar. Então o desespero do professor aumentava cada vez mais. Então ele resolveu visitar uma família, mas quando ele chegou, meu Deus, o que significava aquilo, né? As pessoas, a família, depois do jantar, se sentavam em redor de uma caixa que emitia som e imagens e ficavam por horas adorando aquela imagem. Ele ficou estarrecido, ficou abismado com tamanha capacidade de adoração. As pessoas não falavam nada, apenas adoravam aquela caixa, Tudo estava completamente mudado e o professor Teixeira desanimava cada vez mais, até que ele teve uma ideia e resolveu visitar uma escola. Foi para ele uma ideia sensacional, porque ele finalmente se encontrou. Nossa, eu realmente estou no Brasil, eu estou no planeta Terra. Porque na escola as crianças estavam sentadas uma atrás da outra, olhando na nuca da outra, em fileiras, enfileiradas. Lá na frente, um professor falava e os alunos escutava. Finalmente, ele se reconheceu. E a gente faz uma reflexão quando a gente pensa em educação social, Uma educação que requer interação, participação, requer a fala de todos os envolvidos, reconhece e valoriza os conhecimentos prévios de cada participante, valoriza trocas de cultura que só podem acontecer à medida em que eu permita a participação do grupo. Se nós pensarmos hoje, e se o professor Teixeira chegasse hoje aí no seu projeto social, aí na sua sala de aula, será que ele se reconheceria? Será que nós ainda estamos aí, ou vocês aí ainda estão, no formato de aulas do século XVI? Ou será que ele ia ficar muito mais abismado? Nesse texto, que é um texto de autor desconhecido, o professor Teixeira, ele é do século XVI e ele volta ao século XX. Se eu pensar hoje, no século XXI, como é que esse professor se sentiria? Ele ficaria ainda muito mais atônito, Porque são palavras completamente estranhas, Wi-Fi, wireless, internet, os jogos, os plays, os games, são coisas que desenvolvem, que favorecem o desenvolvimento mental, social, cognitivo da criança, do adolescente, de todo participante e que é fundamental que haja com toda essa nova linguagem, com toda essa atualização, que haja uma interação, que a gente, enquanto educador social, enquanto professor, nós possamos fazer uso dessas metodologias. Então pensem vocês, façam uma reflexão. E se o professor Teixeira entrasse agora aqui na minha sala de atividade, ele se encontraria, se reconheceria ou não? E se ele se reconhecer, a gente precisa repensar como nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho. Então a educação, ela precisa ser contextualizada com a vida real dos sujeitos, dos sujeitos que fazem parte desta educação, seja a educação social ou seja a educação escolar em todos os níveis de escolarização, Ela precisa ter uma relação direta, ela precisa estar então contextualizada com a vida real desses sujeitos para poder estabelecer sentidos e conexões que favoreçam a aprendizagem acontecer.
Como é que eu aprendo, né? Eu aprendo quando a informação que eu estou recebendo agora, ela se conecta com uma informação que eu já tenho na minha mente. Então, a partir disso, a aprendizagem se torna muito mais facilitada. Eu ajudo e enquanto educador, eu tenho o compromisso de ajudar com que os meus educandos, com que os meus participantes estabeleçam essa conexão. Porque senão as informações que vão chegando à mente, que vão chegando ali para a criança, para o adolescente, ela se torna muito abstrata. Quando ela se torna abstrata, se torna sem sentido, a gente não absorve, não apreende, e isso não se transforma em aprendizagens. Então, a aprendizagem, as pessoas que são, nossa, que QI elevado, que pessoa inteligente, são as pessoas que mais conseguem estabelecer conexão entre teoria e vivência, e prática, e experiências que a própria pessoa já tenha tido no seu desenvolvimento, na sua vida. Ajudar com que o seu educando estabeleça a conexão é um grande desafio do educador, né? É um grande desafio da educadora.